Não é porque as pessoas estão de saco cheio que a pandemia acabou. A pandemia é, nesse momento, o pior problema enfrentado pela humanidade como um todo em escala global. Não temos condições, em 2020, de recomeçar atividades acadêmicas. É um absurdo que se pense em abrir escolas nesse momento, a essa altura da pandemia que assola o país e o mundo. Colocar crianças na escola hoje é atentar contra a vida delas e de todos os adultos que estão na escola e nas suas casas. Para a grande massa da população brasileira, o retorno às aulas significará, sem dúvida, uma disseminação ainda maior do coronavírus. Não é hora de reabrir as escolas. A saúde é mais importante. Constar a escola agora é algo extremamente precipitado. As escolas, numa pandemia, devem ser as primeiras a fechar e as últimas a reabrir. Alguém consegue imaginar crianças, adolescentes retornando às aulas e não ficar junto, abraçar os amiguinhos? Gente, isso não existe. As escolas têm que permanecer fechadas. Não só para não ter aulas, mas também que as merendeiras e as faxineiras das escolas ficar em casa, não ficar exposta a essa doença, a esse vírus. Não podemos permitir que as escolas se abram sob o risco para toda a comunidade escolar. Eu prefiro preservar as vidas do que pensar que vou perder o ano letivo. Vidas não se recuperam. Conteúdos escolares se recuperam. A escola é um direito da criança e do adolescente, mas não pode se contrapor a um direito que é maior, que é o direito à vida. O CEP-RJ e as mães do Rio de Janeiro dizem não ao retorno das escolas. Boa noite, Virgínia. Boa noite, Patrícia. Boa noite a todos e todas que estão nos assistindo. Dirley, que está aqui na assessoria conosco. Estamos começando mais uma TV CEP. É na rede que a gente se encontra. O tema de hoje é a reorganização do calendário e os ciclos, com Virgínia Lousada, da Faculdade de Educação da UERJ, e do Grupo de Pesquisa em Educação, coordenadora do GPAI, que é o Grupo de Estudos de Pesquisa em Políticas de Avaliação em Infâncias, e a Patrícia Baroni, professora adjunta da Faculdade de Educação da UFRJ, doutora em Educação, líder do Grupo de Pesquisa em Ecologias do NARA. Atuou por 19 anos na rede municipal de Duque de Caxias como professora 2 e orientadora pedagógica. Bom, e elas vão poder se apresentar melhor, que vocês viram que eu li aqui na dificuldade, que a gente não decora tudo, nem às vezes a gente decora tudo. Antes de eu passar para as nossas convidadas de hoje, se você tentou ou conhece alguém que tentou entrar na plenária que a gente está fazendo hoje com responsáveis da rede municipal do Rio e não conseguiu, a gente teve um problema técnico por conta de chuva e de queda de internet no início do horário da plenária, mas ela está acontecendo. Quando eu saí da plenária para vir para cá, para abrir a nossa live, ela já tinha mais de 100 pessoas participando, estavam começando as falas, então, se conheceu alguém que tentou entrar e não conseguiu, avisa lá que dá para entrar ainda, é só clicar no link, que foi mesmo um problema técnico por conta de falta de luz com a pessoa que estava com a moderação da plenária. Lembrar que a gente está fazendo essa plenária hoje, ao mesmo tempo, não era para ser ao mesmo tempo, era para ser às 6, mas a gente tem a essa plenária hoje também, no mesmo concomitante com a TV CEP, porque a nossa TV sempre terça e quinta, na terça sempre às 17, na quinta sempre às 19, e essa semana a gente teve uma semana atípica na rede municipal do Rio, que obrigou a gente a ter que deixar calendários se sobreporem. Por que atípica? A gente terminou a semana passada com a informação de que os professores e professoras deveriam voltar todos na terça-feira para as escolas. Acordamos domingo, fomos dormir no domingo, né? E acordamos na segunda com a informação de que não voltava mais na terça.
Conversamos com a secretária na terça, CEP, às 15 horas, e ela disse: vai sair no Diário Oficial amanhã as informações novas, mas volta na quarta. Não saiu nada no Diário Oficial. A gente foi informado por circular. Na terça, nós fizemos a assembleia da categoria, uma assembleia histórica, uma assembleia virtual com 1.153 pessoas inscritas. E desse total, 73% votaram a favor que a gente mantivesse a greve das atividades presenciais, mas mantendo ainda a realização das atividades remotas. Bom, na quarta, os professores e professoras, de fato, começaram a voltar para as escolas. E, embora não tenha nenhum documento escrito, tem diretora dizendo que quem não voltar presencial não vai poder fazer o remoto, vai levar falta no ponto. Tá um disse-me-disse, ninguém escreve nada. A gente conseguiu ontem à noite também trocar uma ideia com o Ministério Público, que disse que não sabia de uma série daquelas coisas e que ia também fazer a sua interpelação à Prefeitura do Rio. E nós hoje estamos, então, fazendo essa plenária com os responsáveis, mas também com os profissionais, para ver como foram esses 2 primeiros dias. Lembrando que amanhã as escolas não abrem porque tem que preparar para a eleição e só voltam a abrir na terça, e aí sim já com os alunos do 9º ano. Mas nós, profissionais, estamos em greve pela vida e conclamamos todo mundo da categoria a entrar nessa greve conosco. Bom, agora, dado esses informes iniciais da categoria, eu queria abrir para as minhas companheiras. Cada uma delas vai fazer uma fala de 15 minutos, 10, eu aviso, daquele jeito que a gente combinou, vindo para a tela com todo mundo. E aí a gente depois vai trazer as perguntas que vocês podem ir colocando aí, tanto no Facebook quanto no YouTube do sindicato, que a gente vai trazer para as companheiras responderem. Muito obrigada já, Patrícia e Virgínia, por terem aceitado esse convite. E como nenhuma das duas me disse quem começava, não sei se vocês chegaram a uma conclusão, senão eu vou no mais fácil, que é chamar na ordem alfabética. E daí, Patrícia, é uma ordem alfabética em que o P é a primeira letra. Olha só. Nunca fui a primeira. Eu nunca fui, acho que não continuarei sendo. Eu acho, Virgínia. A não ser que façam uma live com a Zuleika, sei lá. Ou então que façam o contrário. Às vezes o professor fazia isso, né? Vamos começar a ordem alfabética ao contrário. Aí eu era uma primeira. Fica a sugestão para a próxima live aí, Duda. Tá bom, obrigada. Bom, eu vou começar agradecendo. Primeiro, dando boa noite a todas, todos e todos que estão aqui nesse momento, assistindo, participando, compartilhando um pouquinho nessa roda de conversa que a gente vai tentar estabelecer. Não vou chamar isso de uma live, de uma palestra, mas vamos tentar fazer como se fosse uma roda de conversa e tendo inferências, perguntas, dúvidas, vamos conversando, que é na conversa que também, é na luta e na conversa que a gente vai se entender, né? Então, eu começo agradecendo imensamente pelo convite, né, para conversar acerca do calendário 2020-2021, dessa proposição, desse debate, né? Mas, ao mesmo tempo que eu fico grata por participar e por ser convidada a estar aqui hoje, eu também senti o peso, né, da responsabilidade de tratar dessa temática, que é uma temática que tão frequentemente ela recebe a legislação de muitos, né? Todo mundo legisla sobre como pode ser, né, o calendário 2020-2021, né? Porém, né, aqueles que, de fato, tecem a escola de todo dia são justamente aqueles que não são permitidos legislar sobre nada, né? Então, eu venho aqui em nome desses que estão invisíveis nesses espaços, né? Professores, estudantes, famílias, profissionais que atuam na escola, não necessariamente como docentes, mas nós temos merendeiras, nós temos pessoas que atuam nos serviços gerais, pessoal de administração escolar, enfim, a gente vem em nome dessas pessoas para poder tecer essas considerações. Eu sou professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e assim, eu também acho que, por muitas vezes, a universidade ela é vista como esse lugar de prescrições também, né?
que também é convidado a legislar sobre as coisas, né? E é um lugar que pensa, né, muitas vezes, o que vai ser aplicado nas instituições educativas, né? Como dentro da universidade, eu leio muitas monografias que muitas vezes vêm dizendo, né, a escola deve, o professor precisa, sempre com muitas prescrições. Me parece que, de certa forma, a universidade se convencionou a ser esse lugar, né, de prescrever também, de legislar, né? E nesse momento, assim, eu posso afirmar que eu fui professora durante 23 anos na educação básica pública. Eu atuei na Prefeitura de Duque de Caxias, eu atuei na Prefeitura do Rio de Janeiro como docente, e assim, enquanto eu era professora da educação básica, do ensino fundamental, assim, poucas foram as vezes que os saberes que eu experimentava no cotidiano das escolas onde eu atuava, ele era visto como algo a ser compartilhado e considerado nas políticas públicas da educação. Então, nesse momento, assim, eu me instalo nessa condição de professora da universidade, né? E aí é isso, são muitos os convites que demandam essa narrativa da universidade, de certa forma até esperando uma certa prescrição, né? Mas o que eu vou hoje trazer aqui para a gente poder debater, para a gente poder conversar e problematizar, é justamente a minha percepção enquanto professora da educação básica, né? A professora da educação básica que eu fui, né? Mas que muito poucas vezes teve a oportunidade de ser ouvida como praticante dessa escola, desse chão de escola. Então, assim, durante esse período excepcional, eu assumi uma disciplina na universidade, a gente estava atendendo, né, fazendo o trabalho pedagógico de maneira remota. A universidade, ela teve abriu um edital para a inclusão digital dos estudantes, reconhecendo essa dificuldade, né, e ainda assim, a gente percebe as muitas e incontáveis dificuldades pelas quais os estudantes passam, mesmo tendo esse processo de inclusão digital, né? Receberam uma bolsa para que pudessem comprar modem, equipamentos, para que eles pudessem participar das atividades. Então, durante esse período, eu assumi uma disciplina, e nessa disciplina, eu pedi aos estudantes que eles fizessem uma escrita livre, né? Que eu só dei o título dessa escrita, que seria Minha Quarentena. E eu recebi um conjunto de textos incríveis, né? Que, de certa forma, foi até uma maneira bastante bacana de trazer um pouco da experiência, do que essas pessoas esses estudantes estão experimentando durante esse período. E assim, justamente com uma dessas escritas, que eu gostaria de começar as minhas reflexões sobre essa temática de hoje. Eu vou ler aqui um fragmento da escrita de uma estudante minha. Falando de minhas experiências vividas neste momento pandêmico, pensei e tenho passado por muitos estágios e processos, desde a empolgação e determinação até a estagnação e frustração. Estive por muito tempo desanimada e sem rumo, triste, e passei por muitos processos de transformação e aceitação comigo mesma, e a convivência com minha família. Moro numa comunidade localizada em Madureira, e por aqui o isolamento social foi e está sendo um desafio. Aqui não se parou de trabalhar, porque do trabalho é que vem o alimento da família. Com as escolas fechadas, mais gente em casa todos os dias, e por isso mais necessidade de trabalhar. Foi difícil parar de circular também, mas tentamos. A comunidade é como uma bolha. Sabe-se o que está acontecendo, mas nem sempre se aplica por aqui. Aqui se corre para pegar a cesta básica na associação de moradores. Aqui, quem teve que parar de trabalhar está passando por muita dificuldade, mesmo após a flexibilização. Não falo isso com o olhar de fora da situação, pois faço desse relato meu próprio testemunho e a minha vivência de luta diária desde que a pandemia se instalou. Sobre as crianças, internet elas não têm, computador menos ainda. O que resta é a TV, a pipa, a bola,
de fora, ninguém as enxerga da escola, eles não estão sabendo muito. Sabem que tem coisa lá na internet, mas que essa coisa está muito longe do alcance delas. Mas elas vivem, e mais espertas do que nunca, aprendendo a viver fora da rotina e do mundo da educação escolar. Aqui, vivemos todos os dias como dias de luta, de resistência e, sobretudo, sobrevivência. Bom, essa narrativa, ela me tocou muito. Ela trouxe um pouco um pouquinho mesmo, um fragmento dessa voz, que tantas vezes, né, ela não é escutada no momento de elaboração de uma política pública, né? Então, sobre essa escrita, que traz esse pequeno retrato, esse pequeno fragmento, né, da experiência durante esse momento, de um estudante, eu gostaria de problematizar 3 pontos, assim, muito brevemente, tá? O primeiro ponto, ele trata do seguinte: os processos de invisibilização da população que foi excluída das políticas públicas para a educação desde o início da crise sanitária. Então, a gente reconhece que existe um processo de invisibilização, de produção de invisibilidade em curso sobre essas populações, sobre essas pessoas, sobre esses sujeitos, né? E aí eu trago uma pergunta: por que as políticas públicas para a educação durante a crise sanitária, elas não funcionaram? E aí a gente pode, de repente, trazer uma resposta para isso, porque nós experimentamos isso. Porque as políticas públicas, de uma maneira geral, elas são elaboradas de uma forma verticalizada, né? Então, sendo assim, as famílias, os estudantes, professores, os profissionais que atuam nas escolas, eles não participam da tomada de decisões que os afeta diretamente. Daí, as políticas, elas vão sendo implementadas, e a impressão que eu tenho é de que a comunidade escolar, ela passa o tempo todo correndo, né, tentando correr atrás do que foi, em tese, né, programado, projetado para essa comunidade. Mas, em geral, por conta da invisibilidade produzida sobre esse segmento, né, esses segmentos, e pela compreensão compartilhada de que a comunidade escolar ela é mera executora da política, né, que é inquestionável, a gente convencionou culpabilizar a população pelo fato de uma política pública não funcionar como foi pensado. Então, assim, quando se elabora uma política pública, né, a gente dificilmente questiona a política pública. A gente vai questionar quem não conseguiu cumprir a política pública. E a impressão que eu tenho muitas vezes é que durante esse período de pandemia, as escolas tiveram o tempo todo que ficar correndo atrás daquilo que foi determinado verticalmente, né? Então, nesse momento agora, né, como a própria Duda trouxe para a gente, né, as informações, atualizando, né, as questões das políticas públicas que estão aí empurrando esse retorno, né, de maneira abarrotada, isso também acontece, né? As escolas estão aí correndo para ver o que elas vão fazer, como elas vão fazer, onde está escrito que tem que fazer. É isso, o tempo todo a comunidade escolar ela é alijada a este lugar de invisibilidade de quem tem que correr atrás de uma política pública que foi elaborada de maneira absolutamente verticalizada, né? E aí eu vou para o segundo ponto que eu trouxe para a gente conversar, né? A produção de políticas públicas para o enfrentamento da crise sanitária é necessariamente tecida a partir da demanda de projetos particulares. Então, no momento, isso é uma questão muito importante para a gente debater. Gente, retorno às aulas presenciais em novembro, a poucos dias do processo eleitoral, né? Depois desse longo período, né, que vem desde lá de março, de exclusão desses grupos periféricos, são grupos que sempre foram excluídos, né? E que agora essa exclusão ela se tornou ainda mais grave, esse processo de exclusão dessas populações ao direito, do direito à educação, do direito à vida, né? Ele tem sido cada vez mais evidente, mais recorrente na nossa sociedade, né? A gente tem uma necropolítica em atividade nesse momento. As pessoas se tornaram descartáveis.
na medida em que a gente invisibiliza, você descarta alguns grupos sociais. Isso é um problema muito grave. As pessoas vão se tornando descartáveis na sociedade, então pouco importa o que acontece na bolha da comunidade, como a estudante da minha turma colocou na sua escrita, né? Ninguém vê, ninguém sabe o que acontece por lá. Cada um vai lutando todos os dias pela sua própria sobrevivência. Essa tem sido a narrativa de luta desses sujeitos, né? Então, assim, eu sinceramente penso que o retorno a essas aulas presenciais, a poucos dias de processo eleitoral, depois desse processo complexo de exclusão pelo qual esses sujeitos passaram, sem que esse retorno tenha sido amplamente discutido de forma horizontalizada, sinceramente, eu penso que ele tende a repetir o distanciamento que eu afirmei lá no primeiro ponto, né, de que, infelizmente, a gente vai invisibilizar esses grupos, né, que deveriam ser favorecidos por essa política, mas, pelo contrário, a gente continua invisibilizando ainda mais e descartando esses sujeitos. E aí eu vou chegar no terceiro ponto, né, para a gente começar essa conversa e conversar com Virgínia, né, que é o seguinte, assim, nós temos erros, nós temos equívocos de gestão claros, né, do enfrentamento da pandemia, né? Nós temos distanciamento nos interesses daqueles que propõem a política e daqueles a quem se destinam as políticas. E aí a questão, né, o que fazer com isso? Então, agora, né, com subsídio para debater as questões do calendário, eu questiono, né, o que os professores, as professoras, coletivamente propõem a esse respeito, né? Quais são as alternativas pensadas nas comunidades, né? Nós temos 11 coordenadoras regionais no município do Rio de Janeiro, por exemplo, né? Qual é a voz, onde está a voz dessas comunidades que estão, que fazem parte dessas coordenadorias, né? Que organizam essas coordenadorias, que compõem essas coordenadorias. Eu pergunto também quais foram as audiências públicas propostas pelos atuais gestores da educação, em que foram consideradas as narrativas desses segmentos, né, professores, estudantes, comunidade escolar como um todo, na elaboração de um calendário. Então, assim, portanto, para mim, a proposição de um calendário em que professores, estudantes, famílias não se leiam nele e que não contenham as especificidades que se inscrevem nos cotidianos das escolas, para mim, se torna uma clara aposta na homogeneização, na invisibilidade, no genocídio. Enfim, tecer um novo calendário, né, a partir de tantos equívocos e de tantos erros, de tantas exclusões, eu acho que é uma medida que grita por ser um processo respeitoso com quem compartilha o espaço-tempo da escola. Então, nesse sentido, enquanto professora da universidade, enquanto representante de uma universidade federal pública, né, eu destaco que a universidade ela não tem respostas, né, mas a gente pode caminhar junto nessa construção que eu penso que precisa ser necessariamente coletiva. Obrigada. Consegui abrir. Não estava conseguindo chegar no meu microfone. Obrigada, Patrícia. Foi perfeito no tempo, 15 minutos. Agradecer muito a sua fala, as suas reflexões. Essa carta, essa dinâmica foi bem interessante para a gente ver, né? E dar voz a tanta gente silenciada. E, Virgínia, você que, além de olhar isso tudo do lugar da academia, também está no Conselho Municipal vendo como é que os debates estão se dando lá e as vozes estão ou não estão sendo ouvidas. E eu pensei uma coisa enquanto a Patrícia falava, porque a gente teve um grupo de trabalho que discutiu protocolos, que tentou pensar estratégias, que tentou pensar um processo. O grupo teve uma série de problemas, tanto que várias entidades se retiraram, nós do CEP, inclusive,
Mas mesmo o documento do grupo não está sendo respeitado agora que está tendo esse retorno abrupto. Bom, enfim. Virgínia, você agora. Bem, gente, boa noite para todo mundo. Agradecer a Duda pelo convite, dizer a Patrícia que é um prazer estar com ela aqui nesse momento. Preferia que fosse um outro momento, uma outra situação, mas infelizmente a vida tem um imponderável, né? Essas coisas acontecem e a gente vai tentando lidar com elas da melhor forma possível. Eu queria me apresentar rapidinho. Eu fui professora da rede pública municipal durante 19 anos e me exonerei. Eu fiz um concurso para o Instituto Benjamin Constant, foi aprovada e me exonerei naquela época, em 2013. Fiquei 2 anos no Instituto e aí acabou que apareceu um concurso na minha área, na UERJ. Eu fui aluna de graduação da UERJ, então retornei à minha casa, né? E acabei fazendo o concurso sendo aprovado e desde 2015 trabalho lá. Mas durante 19 anos na rede pública municipal, 2 anos no Benjamin Constant, como professora dos anos iniciais, mais 1 ano de escola particular, a maior parte da minha trajetória profissional e acadêmica, a maior parte aconteceu como professora da educação básica. Eu falo disso com muito orgulho, é desse lugar que eu falo, é desse lugar que eu penso a formação de professores na universidade, que eu penso as minhas pesquisas. Eu estou credenciada no PROPED, que é o Programa de Pós-Graduação em Educação, na linha Infância, Juventude e Educação. Enfim, eu digo que eu sou professora há tantos anos, né? Eu tenho 46 anos e são 29 anos como professora, somando tudo, né? Que eu não consigo nem lembrar da minha vida antes de ser professora. Isso constitui a minha identidade, né? A minha docência constitui a minha identidade. É desse lugar que eu quero falar com vocês, né? Em primeiro lugar, dizer do absurdo dessa situação que a rede está vivendo, desse retorno abrupto, desse disse-me-disse, desse vai e volta, tudo que a gente não precisa nesse momento que a gente já está vivendo, de tantas incertezas, de tanta ansiedade, de tantos problemas para resolver, tudo que a gente não precisa é viver esse inferno, né? Porque já está muito difícil, né? Eu não sei vocês, mas eu tenho tido problema de insônia, nunca tive na minha vida. Confesso que, assim, não consegui dormir direito depois que aquele que não deve ser nomeado foi eleito para a presidência da República, mas ainda assim conseguia dormir de alguma forma, né? Nesse período de pandemia, com tudo que está acontecendo, a maneira como as pessoas estão banalizando a vida, né? Os números, né, que nós temos aqui no Brasil, todas as dificuldades que nós estamos vivendo, a crise que se instaurou pós-golpe 2016, que agora piora com essa situação, né? Porque, na verdade, o coronavírus ele instaura uma crise mundial, né? Então, nós temos aí muitos problemas para dar conta, está todo mundo apavorado, ansioso e com razão, né? E tem toda uma narrativa, eu tenho ouvido muitas coisas que têm me incomodado, do tipo, o professor não quer trabalhar, o professor está indo para o shopping, está indo viajar, né? E as pessoas estão se virando nos 30, nos 40, nos 50 para poder ter contato com a comunidade escolar, com os estudantes, com as famílias, enfim, né? Todo esse esforço, o fato da gente estar em casa, a gente está trabalhando muito mais, né? Com o trabalho remoto, não só as atividades que a gente proporciona para os estudantes, mas, enfim, as reuniões, um monte de coisa que a gente tem que dar conta. Então, assim, eu queria deixar claro aqui publicamente o meu repúdio, é inacreditável essa medida, essa situação nesse momento. Também a Duda falou, né, desde o ano passado, desde agosto de 2019, eu sou conselheira municipal, atuando na sociedade civil no segmento Universidade e Faculdade de Educação. E eu tenho me colocado, desde que essa situação da pandemia iniciou, né, eu tenho me colocado muito contrária a essa discussão de um possível retorno, né? É claro que eu adoraria, eu sou uma pessoa muito tátil, eu adoro abraçar as minhas alunas, porque na pedagogia a maior parte é mulher, né? Mas assim, eu também dou aula nas outras licenciaturas, então adoro abraçar meus alunos e minhas alunas, adoro ter contato com as pessoas, mas efetivamente esse contato pode levar à morte. Não só das pessoas que são grupo de risco, mas das pessoas que convivem com pessoas que são grupos de risco. Além disso, como estava naquele vídeo no início, né, dessa transmissão,
o número de contágio aumenta muito. E eu queria entender, tudo bem, nós temos um problema sério no nosso país, é profundamente desigual, nós já tínhamos problemas na questão da educação muito anteriores a essa situação, por exemplo, a questão da alfabetização sempre foi um nó, né? A gente estuda, a gente pensa, mas a gente ainda não conseguiu efetivamente dar um avanço muito grande nessa questão. Beleza, mas eu queria entender, né, um país como o nosso, que está lá no ranking, eu não gosto muito de ranking, eu trabalho com avaliação, mas vou usar essa imagem porque é isso, né? Está lá figurando nas primeiras posições, né? Nós tivemos a primeira onda, vamos emendar na segunda, porque efetivamente, né, só aumenta. E eu queria entender, né, porque, por exemplo, nos outros países por aí, em que houve um retorno, e que muitos já tiveram que voltar atrás desse retorno, as taxas tinham diminuído, uma série de cuidados, inclusive com a infraestrutura, né? E isso efetivamente não aconteceu na cidade do Rio de Janeiro. E aí tem que voltar, tem um calendário para dar conta. Antes de discutir um calendário, as atividades que serão feitas, a validação das atividades, a gente tinha que pensar como que a gente vai voltar e quando é o melhor momento. Eu, como conselheira municipal, eu tive acesso a pesquisadores da Fiocruz que foram em audiências para conversar com a gente sobre essa questão. Nós temos conversado sobre isso já há algum tempo, alguns meses. E as duas pesquisadoras que compareceram ao conselho foram unânimes em dizer que a taxa tem que estar mais baixa. Primeira coisa. E que o retorno não é igual para todo mundo. Porque, por exemplo, tem localidade que tem uma taxa de contágio maior. Então, essa localidade precisa esperar mais. Enquanto outra tem uma taxa menor. Então, é possível, mas aí precisa fazer reparos na questão da infraestrutura, porque tem que ter ventilação, tem que ter água, né? Por exemplo, eu trabalhei, né, muitos anos em escolas, e trabalhei em escolas com recursos e outras com recursos muito precários, né? Que a gente não tinha nem sabonete para usar para lavar as mãos no banheiro. E agora a gente vive uma pandemia que uma das principais formas de evitar o contágio é lavando as mãos, né? Durante 30 segundos, né? Não é isso? Com sabonete. Ou usando álcool em gel. Então, eu fico muito assustada, desculpa eu levar um tempo da minha fala falando sobre isso, que me parece muito surreal, me parece muito inacreditável a gente ter que estar discutindo isso agora no apagar das luzes de 2020, porque o ano está acabando. A gente não sabe se fica feliz ou se fica apreensivo. Tem aquele meme, né, das pessoas segurando a porta assim em 2021, não sei se vocês já viram nas redes sociais, é mais ou menos dessa forma que eu vejo, né? Mas, enfim, então, toda essa cobrança em cima do professor, né, a gente sabe que tem uma questão muito complicada, né, que os estudantes, eles estão tendo uma série de dificuldades, e penso que isso também tinha que ser pensado, pensado na fala, a gente acaba sendo redundante sem querer, mas isso tinha que ser pensado antes de qualquer outra coisa. Por exemplo, nós, né, eu como representante da universidade, representante do CEP, representante do CIPRO, nós cobramos muito o mapeamento dos estudantes, os estudantes que estão tendo acesso às atividades da plataforma, os estudantes que não estão tendo acesso, né? Esse é um mapeamento que a gente precisa entender, para a gente poder planejar, e aí estou falando como pesquisadora de avaliação, para a gente poder planejar qualquer coisa, a gente precisa saber onde a gente está com a realidade que a gente tem. Então, primeiro, né, a gente tinha que saber quem está conseguindo ter acesso, quem não está. Porque nós temos um país, né, nessa questão da inclusão digital ainda muito complicada, né? Essa semana mesmo, nós temos o AVA, Ambiente Virtual de Aprendizagem, né? Nós temos feito atividades assíncronas nele, na disciplina que eu ministro, junto com as minhas colegas, e recebi um e-mail de uma aluna falando que não conseguiu participar do fórum porque teve problema de conexão durante aquele período. E olha que nós colocamos um período bem elástico. Então, nós temos essa realidade. E esse mapeamento ele aparece agora, né? Até anotei porque eu sou terrível para número e data, tá? Eu às vezes esqueço, mas, por exemplo, isso saiu no último documento do Conselho Municipal de Educação, que é o número 43 de 6/11, que saiu agora, por esses dias. Né, que fala que as escolas vão entrar em contato e vão tentar fazer essa busca. Isso era uma questão que a gente já vinha cobrando há bastante tempo, né? E a gente precisa ter acesso a isso para saber, porque a gente vai fazer o quê? Vai dar material impresso,
vai utilizar outros recursos, né? A plataforma está funcionando. A gente precisa dessas informações até para pensar o que fazer, né? Em relação ao calendário propriamente dito, eu entendo um pouco da ansiedade desse momento, um momento que nos traz muita ansiedade, mas eu adorei a fala do Lúcio, né, Sanfilippo, acho que é esse o nome dele, que ele falou no vídeo, que ele falou, não adianta a gente achar que está de saco cheio, que acabou, que não acabou. É a mesma forma, né, essa questão, né, que a gente está vivendo. Não adianta a gente ter ansiedade de que vai resolver, porque não resolveu. Né? A gente precisa, né, ter muita calma, muita tolerância uns com os outros, eu penso. É um momento único, inédito que a gente está vivendo, quando que a gente poderia imaginar viver algo parecido. Então, nesse sentido, não significa que a gente não vai planejar, que a gente não vai pensar. Mas a gente precisa, primeiro, fortalecer o coletivo da escola. Concordo muito com a fala de Patrícia, né, que as pessoas, o Estado legisla muito, mas ouve pouco. Então, fortalecer esses coletivos, né, saber como essas pessoas estão, inclusive emocionalmente, porque muitas pessoas perderam familiares, perderam pessoas conhecidas, né, não apenas familiares, pessoas amigas, muitas pessoas estão em isolamento, né, saindo muito pouco de casa, então também é difícil você não poder ter contato com as pessoas, né, então essas questões elas também precisavam ser pensadas, né, e acho que até a gente pensar, por exemplo, a ideia de 2020, 2021 me parece interessante, mas a gente está lidando com a possibilidade que 2021 vai estar resolvido, e a gente não sabe. Essa semana teve a polêmica da vacina, né, vai, não vai, interrompe e volta, né? A projeção é de que talvez no primeiro trimestre, né, sendo a vacina aprovada pela Anvisa, sendo distribuída, porque também tem uma distribuição para todo mundo, né? Aí a gente pode pensar o que a gente vai fazer, mas a gente não sabe se isso vai acontecer, porque infelizmente, apesar de tudo, além da gente estar vivendo a pandemia, a gente ainda tem o governo que não ajuda muito, né, no encaminhamento da situação. Então, a gente efetivamente não sabe. Então, a gente está colocando, por exemplo, a ideia, né, a circular 20, dos quatro períodos, né, para 2020, 2021, as 4 unidades de aprendizagem, mas a gente não sabe se a gente vai poder voltar em 2021. Por mim, eu voltaria, né, agora, mas em outras condições, com todo mundo vacinado e, né, pensando de uma outra forma. Então, é bem provável que isso tenha que ser revisto, que isso tenha que ser pensado e que isso tenha que ser, lá na frente, isso possa mudar, porque efetivamente a gente não tem garantia de nada agora, nesse momento. A gente acha que tem muita ansiedade, né, muitos problemas para resolver, e para fechar a minha fala, porque eu já estou vendo aqui que já voltou a tela, eu reitero o que a Patrícia disse, eu não vejo, tinha outras coisas para falar, mas aí eu vou falando na medida que as pessoas forem se colocando, eu não vejo outra possibilidade da gente resolver esse problemão que a gente tem, se não for de forma coletiva. Né? Na avaliação, nós temos um nível que é a avaliação institucional, em que cada um participa a partir do seu lugar. Então, o estudante como estudante, a família como família, o professor como professor, o funcionário como funcionário e por aí vai, o gestor como gestor. Cada um participa do seu lugar e traz as suas contribuições. Então, nesse momento, o professor, a família, né, a comunidade escolar como um todo, a universidade, todo mundo vai precisar assim, arregaçar as mangas e trabalhar junto, cada um do seu lugar, cada um da sua expertise, para poder pensar saídas para lidar com essa situação. Eu vou parar por aí para que a gente possa continuar a conversa, tá bom? E, mais uma vez, agradecer o convite. É ótimo estar falando com meus colegas e minhas colegas professoras da educação básica. Obrigada. Nossa, você foi... Podia até ter escado um pouquinho mais. Não, eu tenho essa coisa com prazo, a gente da academia, né? E eu sou, assim, um ratinho de laboratório. Fui muito bem treinada com a coisa dos prazos, dos horários, né? Mas eu, por exemplo, tinha a questão dos ciclos que eu nem toquei, mas aí mais adiante eu vou jogar essa coisinha para a gente conversar. Que é preciso. Não, eu acho que eu já ia começar provocando por aí, falando, bom, a gente está tão tomada nesse momento por essa angústia dessa reta final das eleições que virou
o cenário do retorno às aulas do município, né? O volta, não volta, volta, não volta, muda a publicação. Tá parecendo de Karate Kid, muito né, mais Duda? disso. Tira casaco, Mas bota casaco, tira casaco, bota casaco, né? A versão mais nova, né, do filme, né? Exatamente. E aí a gente, quando a gente pensou esse tema na Secretaria de Assuntos Educacionais do CEP, acho que um pouco a nossa reflexão era... Estamos, né? Acho que desde junho, quando a gente começou a ver que o negócio ia ser bem mais longo, talvez lá em março, abril, a gente falava: não, a gente não sabe, a gente não pode começar a rediscutir o calendário agora, porque a gente não sabe se a gente volta presencial em junho ou em setembro. Imagina, estamos em novembro, não teve nem condição de voltar ainda. E aí, cada vez que a gente ia esticando um mês nessa história, e os vizinhos ali da Argentina começaram a falar em ciclar 2021, a gente começou a falar: opa, talvez seja uma solução, né? Talvez ciclar 2021 seja um caminho. E aí a gente começou a falar disso sem fazer uma reflexão do que é o processo de ciclos, de como ele foi tentado aqui no Rio de Janeiro e os preconceitos que se tem sobre ele aqui no Rio, porque ele foi mal implementado aqui de fato. E aí a gente falou: bom, a gente precisa debater os ciclos e a gente precisa refletir sobre as vantagens ou as desvantagens dele nesse momento. Mas ele estava ali presente nos discursos já como uma das possibilidades, em contraposição à possibilidade que falava em cancelar o ano letivo de 20. Por que a preocupação com o cancelamento? Porque na rede privada não vai ser cancelado, e cancelar o ano letivo significava você aumentar ainda mais o fosso de possibilidades, e talvez você não conseguir trazer de volta aqueles alunos que estão ali, a gente correndo atrás para não evadirem todo esse processo no Conselho Municipal de resgate que a Virgínia estava trazendo, que ela, junto com o Simpro e o CEP, ficam lá na luta para que seja feito. E aí, nesse sentido, o ciclo passou a ser cada vez mais, ganhar mais o discurso, né? E aí veio a Circular 20, que falava em biênio 2021. Mas também esse biênio não está tão claro. Porque é um biênio, mas são 4 unidades de aprendizagem e é um pacote comum a todo mundo, né? Como se fosse igual você trabalhar a educação de jovens e adultos, o Fundamental 2 e o Fundamental 1, e nós de educação infantil, que, enfim, deveria ser toda uma outra lógica, porque o tempo de vivência está passando, estando ou não estando na escola, né? Enfim, também faltou todo esse debate das políticas públicas, né, nesse período. Infelizmente, a gente estava muito órfão de poder público comprometido. Vou trazer aqui alguns dos comentários. Eu queria já deixar esses meus e dizer para a galera ir comentando mais, dizer que a nossa plenária está com 110 participantes lá, a gente também já dá uns informes de como está rolando lá. A galera está bem preocupada. A Luciane Secopieri falou que hoje não tinha nem máscara para os profissionais na unidade dela, uma vergonha. Patrícia, a Thaís mandou um salve para você, vários coraçõezinhos. Vamos ver aqui. Helenita, nossa companheira de direção do CEP, deu boa noite. A Vera Lúcia Araújo está perguntando sobre o processo do Nova Escola, é isso? Então, precisa ver com o pessoal do jurídico. Eu não sei detalhes sobre o processo de Nova Escola, não saberia explicar. Vou errar se eu tentar fazê-lo agora. Nossa Rosilene Peixoto também dando aqui boa noite. Então, por enquanto, o pessoal está tímido de trazer questões. Então, tem essas questões que eu trouxe para vocês aqui um pouco sobre o ciclo, sobre o desafio nesse momento. Marta, querida, espero que você esteja melhor, você e sua filha. Marta Sorve dos Santos, que é do Movimento Articulação Infância, está aqui assistindo com a gente também. E aí, a outra coisa nós, pelas falas que a gente sabe, nós achamos que não tem condições de voltar presencial agora, e que talvez pouco sentido fizesse se tivesse condições, posto que estamos em meados de novembro. Sim. A secretária chegou a falar assim na reunião: mas quem disse que vai ter férias em janeiro? Segue janeiro. Aí você imagina, não pode ter ar-condicionado porque passa nos aerossóis. Segue janeiro com calor de 50 graus no Rio de Janeiro. Claro, vai ser um ano muito produtivo desse jeito, né? Bom, e aí que a gente possa comentar também que estratégias a gente consegue pensar. Como seria possível construir um caminho. Claro que é uma pergunta muito difícil, mas qual a reflexão? Esse ciclo é possível? Como é?
que seria? Vai ter que ser esse híbrido? Como que vai ser esse híbrido? Precisa ser isso? Tem outras estratégias? Tem projetos que pudessem dar conta? Enfim, o que está sendo discutido para além dessa não discussão do município? Né? A Helenita colocou aqui para a gente que nas diversas redes estamos precisando amadurecer a discussão da ciclagem e do cancelamento do ano letivo. É isso, Helenita. E se você tiver alguma questão, a Helenita é da rede de Caxias, inclusive Patrícia, que foi de lá também. Então, se tiver alguma questão, parece cedo, mas as angústias estão correndo a categoria. É verdade, estão corroendo a categoria. E aí a gente aumenta também uma coisa do mal-estar docente, né? Que a gente vai precisar conversar cada vez mais sobre isso. Sobre a vacina que vocês falaram, a última roda do NEI, do Núcleo de Estudos de Educação Infantil, o doutor André Perissé, da Fiocruz, esteve com a gente, tirando dúvidas, conversando, e ele falou que não tem perspectiva de ter vacinação em massa no Brasil no ano que vem. Pode esquecer isso. É isso. Então, a gente tem que pensar também. O que a gente vai fazer? Estamos na caverna do dragão, não é isso? Estamos na caverna do dragão, eu acho. Não vamos sair nunca disso, né? Professora Geek, né? Tem todas as referências aí desse universo, né? Já falei, agora estou falando da caverna do dragão, enfim. O que a gente vai fazer para a educação resistir e existir nesse período? Eu devolvo para vocês. Posso começar pela questão dos ciclos? Posso, Patrícia? Pode. Bem, nós tivemos no Rio de Janeiro, né, no período da gestão César Maia e Sônia Mongrado, a implementação dos ciclos de formação. Né? Nós tivemos 3 propostas no Brasil, ciclos de aprendizagem, ciclos não seriados e ciclos de formação, e no Rio de Janeiro foi implementada essa proposta, pensando, né, em 3 ciclos, né? O primeiro ciclo, que é o ciclo pensado na questão da infância, o segundo ciclo, que seria 4º, 5º, 6º ano, da pré-adolescência, e o terceiro ciclo nos anos demais, que seria a adolescência. Então, eles são pensados numa perspectiva de formação, né? Então, a educação não é apenas a instrução, ela é uma perspectiva mais ampla da formação da pessoa, né? E pensada também a partir da questão das idades, né? Entendendo que essa questão do desenvolvimento ela não é muito linear, né? É apenas um parâmetro, mas que tem aproximações por conta da faixa etária. Estou falando isso porque uma das referências do trabalho é o Vygotsky, né? E ele trabalha muito com a questão da mediação, né? Entre os pares, entre o professor, estudante, entre eles, enfim. Né? E justamente nós aprendemos com o outro porque o outro é diferente da gente. E essa mediação, né, inclusive, ela possibilita a aprendizagem gera o desenvolvimento. É uma abordagem diferente da questão do Piaget, que pensa de uma forma mais linear. Tá? Falei rapidinho sobre isso, porque é um assunto complexo para falar aqui dessa forma. Tá? Mas, assim, o ciclo é uma proposta apaixonante. Eu estava na rede na época em que ele foi implementado, fui professora e eu começo a minha dissertação falando, na verdade, a minha dissertação eu falo sobre isso, e eu começo falando que... como eu não sabia o que era o ciclo, porque houve um período muito curto. Ele foi implementado em 2000, o primeiro ciclo, e o segundo e o terceiro foram implementados em 2007. E duraram pouco tempo, porque a primeira coisa que o Eduardo Paes fez, né, quando foi assumir o mandato, foi acabar com a tal da aprovação automática. E também eu vou dizer para vocês que o ciclo não fala em aprovação automática. Ele fala... e outra questão, a gente que se apropria dessa forma em progressão continuada. Progressão continuada, né? O nome que não é aprovação automática, porque que o é uma ciclo outra não... perspectiva. É outra coisa, porque o ciclo não prevê reprovação, ele prevê reprovação entre os ciclos, a ideia é aumentar, porque é uma reestruturação da escola. Então, para você fazer uma reestruturação da escola, levando em conta que nós fomos formados na escola seriada, precisa de tempo e de investimento na formação do profissional. Então, não adianta, com uma canetada, falar a partir de 1º de janeiro é ciclo, né? E também um ano só, porque foi feito isso em 99 para ser implementado em 2000. Um ano não dá conta dessa discussão, uma discussão muito profunda. Muda o currículo, muda a avaliação, muda o tempo, né? Por exemplo, só o segundo ciclo, olha aí, né? Que você tem professor de primeiro e segundo segmento, você tem 4º, 5º e 6º ano, vocês perceberam? Então,
É uma proposta que é muito legal, mas se é feita de uma outra forma. Precisa de tempo para ser pensada, de convencimento. Eu falo de sedução, né? O profissional ele precisa se sentir seduzido por aquela proposta, né? É uma possibilidade? Sim, mas não da forma como está sendo feita, né? Tem que ter um investimento na formação desse profissional. Por exemplo, esse tempo, a gente está muito preocupado com os estudantes, é verdade, e é legítimo, e tem que se preocupar, né? Porque essa é uma função da escola, mas a gente também tem que se preocupar com a formação desse profissional. Por exemplo, as atividades remotas, né? Eu trabalho com avaliação, agora eu estou começando a estudar um pouco de avaliação online, porque tem pesquisadores que trabalham, né? A Patrícia foi de Proped e sabe que tem lá, né, povo que trabalha com essa questão das tecnologias, né? Por que não investir, por exemplo, na formação do profissional, na formação mesmo, como é que ele vai fazer nesse ambiente, quais são as possibilidades, quais são as limitações, o que ele pode fazer? Seria uma possibilidade, né? Por exemplo, quando eu faço as atividades lá toda semana, eu coloco lá na plataforma, ou eu faço material impresso, para que eu estou fazendo isso? Só para manter que o estudante continue com o vínculo, ou eu estou preocupada em efetivamente garantir alguma coisa, mesmo que não seja aquilo que eu gostaria, mas o que é possível nesse momento? Eu consegui entender se ele aprendeu. Se ele não aprendeu, eu vou fazer o quê? Eu vou passar outras atividades, vou pensar outras possibilidades para que ele possa ter acesso àquele conhecimento. É para isso que eu trabalho com avaliação. É para pensar em encaminhamentos, não é só para constar ou porque eu preciso colocar no sistema, porque o sistema me pede. Então, Duda, você me pergunta, é possível? É possível, mas se for pensado de uma outra forma. Só que o nosso processo aqui no Rio de Janeiro está muito complicado desde o início, né? Inclusive nessa questão da pandemia, a maneira como as pessoas estão lidando, né? Hoje eu precisei fazer compra e tem gente que anda na rua sem máscara com maior tranquilidade, entendeu? Então, é muito complicado esse momento que a gente está vivendo. Por isso que eu terminei a minha fala inicial dizendo que eu não vejo outra forma da gente resolver essa situação, e isso a gente vai levar tempo, tá? Você falou que a vacina vai levar 1 ano, a gente vai levar tempo, vai levar muito tempo, porque nós já tínhamos problemas anteriores. Uma delas é a questão, por exemplo, do adoecimento docente, das condições de trabalho. Essa é uma das questões. As pessoas se exoneram. Quando eu me exonerei, em 2013, pela matrícula eu vi, tinha muitas pessoas que eram novas na rede. Eu fiquei 19 anos. Por que os novos profissionais estão saindo, né, com as matrículas recentes da rede? As pessoas não se fazem essas perguntas. Então, a gente precisa dar conta de uma outras questões também. E não é só porque precisa de um tempo maior por conta da pandemia, porque as atividades presenciais tiveram que ser interrompidas. Mas, se a escola já está em crise, e eu vejo, tem até os sentidos da escola, né, aquela coleção organizada pela Nilda e pela Regina, né? A Patrícia vem do mesmo referencial que eu, então ela está entendendo o que eu estou falando. E muitos de vocês devem conhecer. Quais são os sentidos da escola? Para mim, a escola tem muita potência, mas ela está em crise. Para os professores, para os estudantes, para as famílias. Então, talvez esse momento de crise seja um momento que a gente possa criar algo novo. A proposta de ciclos ela é possível? Para isso, sim. Ela foi pensada no pós-guerra, por Langevin e Vallon. Foi inicialmente por Langevin, ele faleceu, o Vallon continuou, não chegou a ser implementada, mas ela é a base, por exemplo, né, para a proposta de ciclos de formação. Nós tivemos 2 experiências no Brasil que deram muito certo, né? A Escola Cidadã em Porto Alegre e a Escola Plural em Belo Horizonte. Né? Então, é possível? Sim, mas é toda uma reestruturação e toda uma outra forma de lidar com o professor. Não é desta maneira. Eu vou parar por aí, senão eu vou continuar, tá? Mas é mais ou menos por aí que eu queria falar. Não, perfeito, Virgínia, obrigada. Eu já estava até abrindo meu microfone para a gente ouvir um pouco a Patrícia e fazer uma segunda rodada. Vai ter mais tempo para você falar. E esse debate, eu acho que a gente vai ter que fazer várias TVCEPs ao longo rodas de conversa, que nem são as do Núcleo de Educação Infantil, para a gente avançar nesse debate, que tem muita questão para a gente pensar. Inclusive, quando você estava provocando, se os professores, quando estão colocando as coisas lá na plataforma, estão refletindo sobre o que estão colocando, estão perguntando se está contribuindo para o seu aluno, se é o melhor material para colocar ali, eu fiquei me fazendo um monte de outras perguntas. O quanto que a gente acabou simplesmente fazendo transposição para as plataformas. E aí, essas plataformas contratadas, como a Microsoft Teams no município, a Google Classroom no estado, contribuíram para que
que a gente que fosse desse jeito também, porque ela amarra dentro da plataforma. Quando você vai para fazer em outro lugar, você pode descobrir uma série de coisas. É lógico que uma coisa é eu trabalhar com a minha turma de 30 no município, outra coisa é trabalhar com as minhas 4 crianças na clínica de psicopedagogia por vez, né? São 2 realidades completamente diferentes, mas ali que a gente está no meeting, eles fazem vídeo, eles vão para o Canva, eles me ensinam jogos, a gente vai pesquisar na internet, porque a gente pode usar a internet também para construir autonomia, não precisa ser só para reproduzir e parecer que a gente está dando aquela aula com os giz que a gente já criticava na sala de aula, né? Como uma possibilidade de sala de aula. Já queria outras possibilidades, outras potências. Enfim, talvez se a gente pudesse estar usando esse momento para refletir sobre tudo isso, fazer mais reuniões e pensar mais, 1/3 extra classe, que a gente tem na lei e não tem na prática, podíamos estar fazendo quantos terços extra classe esse ano e não estamos fazendo, né? Ou algumas unidades escolares, é bom também a gente falar, algumas unidades escolares estão fazendo reunião semanal, às vezes até mais uma vez por semana, e estão, sim, debatendo e pensando estratégias, mas não estão sendo ouvidas, as vozes são muito silenciadas. E aí, já que a Patrícia começou com as vozes silenciadas, eu já passo para ela nesse embalo. Então, trazendo essa questão que a Virgínia já apresentou, né, falando bastante sobre essa questão do ciclo, eu acho que é isso. Acho que uma coisa que, quando você traz essa provocação, né, de como é que a gente faz essa discussão, é possível a gente pensar o ciclo, eu acho que as grandes contribuições que a gente tem desse período, né, em que experiências com o ciclo foram desenvolvidas, não só no Brasil, como fora do país também, é a gente poder problematizar a temporalidade que a escola impõe para a gente. Então, assim, a gente tem uma temporalidade que ela é fixa, né? Todo professor da educação básica, toda professora da educação básica, começa o ano letivo pensando que ela tem que cumprir 200 dias, né? E isso é um tempo que ele é imposto também, mais uma vez, reforçando aquela primeira fala que eu fiz, né? Verticalmente, né? Disseram para a gente que a gente precisa respeitar os 200 dias letivos a partir de um sistema que ele é progressivo, que o estudante ele vai progredindo a cada ano, série a série, ano a ano de escolaridade, né? E aí o ciclo, ele problematiza isso. Acho que a grande contribuição, se a gente já conseguiu fazer isso, né, problematizar o tempo que a escola impõe, porque o o Valon, né, que a Virgínia trouxe para a gente, ele vai trazer como contribuição, não é a criança que deverá acompanhar ou cumprir o tempo da escola, mas a escola, sim, que deverá respeitar o tempo de desenvolvimento desse estudante. Se a gente já experimentou isso, e a gente sabe que essa temporalidade, ela pode ser muito mais favorável, se alterada para o nosso estudante, com relação ao que tange a aprendizagem, por que não repensá-la? Por que a gente tem que ficar nesse desespero, né, de que tem que cumprir tantos dias, porque tem... Que aí a gente vai entrar numa outra questão, né? Que é justamente a concepção que a gente tem de escola. Qual é? Por que a gente tem que voltar com as crianças para a escola agora, né? Isso tem a ver com uma concepção de escola. E aí essa concepção, ela está sendo aí, vamos dizer, carregada, puxada, não é pela pessoa que está na comunidade, não é pela pessoa que está sendo colocada na linha de frente dessa guerra. Ela está sendo protocolada e imposta por um grupo que é um grupo que trabalha com essa necropolítica. Então, acho que, assim, quando a gente diz que a escola não pode parar, né? Esse discurso que rodou aí durante toda a quarentena, a escola não pode parar, a escola precisa voltar, a gente está abraçando o discurso da necropolítica. A gente está dizendo que alguns sujeitos, eles são descartáveis, né? Quando a gente tem, não podemos parar por uns 7 mil que vão morrer, como a gente escutou do dono do Madeiro, né? Como a gente escutou que a molecada da favela nem pega Covid, né? Quando a gente escuta esse discurso, a gente está promovendo... País de maricas, né, Patrícia? Exatamente. E aí, quando tudo isso essa discursividade, ela entra, né, no âmbito da população, a gente vai ter um representante do governo federal dizendo, e daí? Né? Então, é isso. Coitado, não pode nem
tomar um caldo de cana e comer mais um pastel, né? Que a vida dele está uma desgraça. Se a vida dele agora está uma desgraça, imagina da pessoa que passou aí durante todo esse período de quarentena tendo que sair de casa, se expondo sem querer, pegando sem transporte, né? Pegando transporte lotado, né? Exato, promovendo transporte lotado, porque são essas pessoas que favorecem, que trabalham em prol de uma necropolítica, que estão comandando, né? E aí é isso, a gente vai ter todo esse conjunto, né, que trabalha com essa concepção de necropolítica dentro da escola. Uma outra coisa que eu queria falar também, que eu acho que é muito importante, é o nosso cuidado. Isso também tem sido visto, né, e promulgado muito pelas pessoas, propagado por esses defensores dessa necropolítica, dessa descartabilidade de alguns segmentos da população, é justamente a militarização desse discurso. Eu acho que a gente tem que ficar muito atento a isso, né? Quando, na verdade, quando se coloca que o enfrentamento da Covid, da crise sanitária, da pandemia, ela é uma guerra, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala dessa forma, né? Porque numa guerra morre muita gente. Numa guerra, quem vai para a linha de frente, né, é sempre o que está atrás, é sempre o inferior da cadeia. Quem está nessa cadeia, na linha de frente, somos nós, professores, estudantes, né? Então, acho que a gente tem que ter muito cuidado. E, assim, desconfiem de um discurso, inclusive eleitoral, que propõe a reabertura das escolas em novembro e que termina com jargão, aleluia, porque a guerra continua. Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com esse tipo de discurso que se propaga na sociedade, porque ele tem uma concepção de escola escrita, dizendo o seguinte: abre a escola, a economia não pode parar, mas você pode morrer, porque para a gente você não importa, né? Então, infelizmente, é dessa forma que a gente tem lutado e resistido todos os dias, como disse a minha estudante na sua narrativa, tentado sobreviver. Nossa, lutado e resistido e tentado sobreviver todos os dias, e tá forte hoje aqui o negócio. E pensar nesse momento, quando você vai falando da necropolítica e pensar que a gente está na linha de frente, foi principalmente a saúde por uma parte do tempo, mas todos nós estamos, né? E eles não tiveram o menor constrangimento em falar que querem salvar os CNPJs e não os CPFs, e o dinheiro que seria para chegar para as escolas não chegou. A gente já viu aqui, leu, né, o comentário da companheira que não tem máscara, muitas escolas a obra não foi feita, e se já estava caótica a situação antes, né, quando a gente vai para o grupo de estudos para pensar, para ver protocolo, a gente fala, gente, a nossa escola não podia estar aberta antes. Ela não pode retornar agora, não podia estar aberta antes. Mas a gente tinha se acomodado, entre aspas, que a gente não estava acomodado, né? A gente fez várias greves ao longo desses anos. Virgínia falou que saiu em 2013, a gente fez uma grande greve em 2013, né? Aquela greve histórica, ocupamos a campo. Né? E do que ele fez em 2013. Que mandou bater na gente em 2013. Eu já tinha saído, mas eu lembro. Eu tenho memória. Infelizmente, o brasileiro tem memória muito curta. Né? Um tal candidato mandou bater na gente em 2013. Em primeiro lugar aí nas pesquisas de opinião, sabe? Esse aí. Isso. E assim, como que ali a gente tinha uma luta pelo plano de carreira muito forte, que talvez uma das razões que as pessoas saiam tão cedo, tão rápido, é porque eu tenho 12 anos de município, você olha e fala assim, qual é a perspectiva? Dentro, a gente tem tetos, porque a gente não tem um plano de carreira. Então, é desanimador em alguma medida, né? E aí algumas acabam indo buscar outros caminhos. Por isso mesmo, cada vez mais cedo também, por isso mesmo. Mas, enfim, a gente poderia, nesse momento, estar fazendo uma série de reflexões para pensar o tempo nos permitiu pensar sobre o tempo. O tempo parou, de alguma forma. Parou aquele ritmo de vida que a gente tinha de ir para a escola, de seguir naquela loucura dos dias, dos meses. São 800 horas, são 200 dias, porque são... E a gente parou, não conseguia garantir um terço extra-classe, e está tendo esse tempo para refletir, para debater, para tentar entender, ou deveria estar.
Mas não estamos. Por quê? Tem que ficar dando essas respostas, tem que ficar forjando uma continuação, porque também é isso. A escola não pode parar. A escola não parou. A gente está produzindo conhecimento de alguma forma, os estudantes também. Eles estão descobrindo os saberes que estão fora dos muros da escola. E a escola precisaria estar aprendendo a transformar esses outros significados em significados escolares também. Enfim, uma série de coisas que a gente podia estar desenvolvendo mais no diálogo e que está tendo dificuldade de o fazer. Eu acho, assim, sem querer te interromper, eu tenho pensado muito nessa questão da insalubridade da escola. A escola ela é insalubre não apenas do ponto de vista assim, da saúde, porque muitos professores adoecem, não só apenas de questões emocionais, mas também de questões físicas. Eu lembro de um CIEP que eu trabalhei há muitos anos, eu tive uma infecção, uma gastroenterite braba. E aí eu fui ao médico, o médico me perguntou, eu falei, o único lugar diferente que eu estou é essa escola que eu estou dando aula agora, que eu comecei esse ano, e ele falou, leva água de casa, nem nessa água você vai beber mais, né? E eu lembro que, por exemplo, o refeitório era aberto, aquelas paredes, né, meio abertas, buraquinhos de CIEP, e pombo subia na mesa, né? Era aquela coisa, né? Então, enfim, a escola, muitas escolas por aí, né? Tem escolas assim que, se a gente for pensar, né, nem só a gente consegue pegar, né? A escola o corredor, a sala, é aquele ambiente escuro, fechado, né? Enfim. Encastelado, né? Não tem área externa. E aí aqueles tem que ficar para você, né? Enfim. Então, ela adoece, inclusive, né? Fisicamente, mas emocionalmente. Se a gente for olhar, a profissão docente está lá também no ranking, né? Síndrome do pânico, o cansaço, as palavras estão me fugindo. Gente, para eu lembrar da progressão continuada, eu trabalho com isso, foi uma vida para lembrar. Mas, enfim, depressão, todas essas questões, elas estão aí o tempo todo. Do lado dos estudantes também, né? Minha filha está no 7º ano, e a minha filha, ela fala, porque ela já me perguntou recentemente, por que eu tenho que ir para a escola? E aí eu brinquei com ela. Primeiro, o Estado brasileiro me obriga, é a verdade, ela está dentro da faixa etária, né, previsto lá, né, de 4 a 17 anos, ela tem que estar na escola. Mas não é só por isso, eu acredito no espaço coletivo da escola. Tem gente que não acredita, né, não quer dar aula em casa e tal, enfim. Mas beleza. A escola, para mim, já está em crise. Tá? A gente vai para a escola para ter um diploma, para ter boas notas, para ter bons resultados, para passar nos concursos e não para aprender, que deveria ser o que mais legal tem, né? É o conhecimento, é o acesso ao conhecimento, são as trocas, as experiências, tudo que a gente pode vivenciar dentro da escola. Beleza, vivemos essa situação em que somos obrigadas a parar, somos obrigadas, não temos o que fazer. Não seria um momento da gente pensar, então, a partir daí, de tudo que a gente acumulou, da gente viu que não deu certo, vamos pensar o que a gente vai fazer? Não estamos conseguindo fazer isso. Primeiro, uma pressão danada em cima da gente, entendeu? E segundo, né, a vida, essa ilusão de que você fazendo coisas em casa, você consegue fazer mais coisas, porque eu recebo e-mail de madrugada, entendeu? Eu evito até de olhar o celular de madrugada, que se eu tiver com insônia, vai ter e-mail para responder. É o WhatsApp, entendeu? Atividade síncrona, você não tem horário para nada. Não. A gente vive, nós mulheres ainda por cima vivemos muito a sobrejornada agora, não é nem dupla, nem tripla, é sobre, porque elas se intercalam e o trabalho se sobrepõe às outras o tempo todo, né? Eu acho que tem uma pergunta que emerge aqui, que é: para que serve a escola? Qual é a função social da escola? Real, hoje, né? A gente tem que se perguntar e refletir mais sobre isso. E para quem a escola é? A quem ela se destina? E aí eu escutei num debate outro dia assim, a criança tem que estar, não é só na escola não, a criança tem que estar no orçamento, porque aí você vai ter um Estado pensado para a criança também, não vai ser só uma escola pensada para a criança, que não é pensada para a criança na prática, é pensada para ser um depósito para os pais para liberar a mão de obra. Criança, porque a criança não é ouvida. Eu, por exemplo, eu ia brincar com o negócio da Finlândia, né, que é considerado um dos paraísos da educação, não achando que a gente tem que fazer a transposição da realidade da Finlândia, que é muito diferente da nossa. Mas tem um vídeo, um pedacinho, que é de um documentário chamado Invasor Americano, do Michael Moore, em que é muito interessante, que ele vai invadindo os países em busca de boas ideias.
E quando ele vai pensar na educação, ele vai na Finlândia. E tem eu trabalho com isso porque fala do PISA, de avaliação, e eu trabalho, né, sou pesquisadora da área, então nas minhas aulas na graduação presenciais eu costumo passar esses 11 minutinhos da Finlândia. Aliás, a gente fica deprimido vendo, né, porque começa com as férias remuneradas na Itália e termina com a Islândia, né, que foi o primeiro país com uma presidente, né? Então, a gente fica até meio deprimido pelo momento histórico que a gente está vivendo de assistir, mas eu recomendo, assistam. E aí, lá no momento, o cara fala assim, se eu vou fazer uma obra no pátio, nos brinquedos, eu vou ver as crianças. Aí o Michael Moore faz uma cara, porque são elas que usam os brinquedos. Então, eu vou ver, esse brinquedo tá legal, não tá? O que você propõe? O que você gostaria? Parece meio óbvio, mas não é. A gente pensa, na verdade, todo mundo pensa escola, mas não há um diálogo, eu penso. Aí estou com muito cuidado com generalização, porque tem muita escola com um trabalho maravilhoso, mas estou generalizando, que assim, cada um pensa sobre o outro, mas a gente não pensa junto, a gente não conversa e a gente não se escuta. Então fica, na verdade, muito difícil da gente estabelecer uma linguagem própria, né? Uma comunicação. Porque as políticas pensam, as famílias pensam, aí fica essa coisa também, família e escola, que aí ficam em lugares antagônicos quando tinha que trabalhar junto, aí a criança também fica ali meio perdida, aí chega no momento que a minha filha está pré-adolescente, aí por que eu sou obrigada a ir nessa porcaria, ela está nessa fase, entendeu? Enquanto adulta não consegue entender a importância daquilo para a vida dela. E tem uma falha nossa também, eu penso, quando a gente não consegue deixar claro, né? Por que é tão importante estar ali? Porque acho que talvez para os professores nem eles saibam. Acho que a gente vai automatizando tanto que a gente não consegue pensar sobre isso. A gente vai... como aquela música do Chico, né? Todo dia ela faz tudo sempre igual. Entendeu? E a gente não consegue pensar sobre o que a gente está fazendo ali, de verdade. E talvez esse momento seja o momento para a gente fazer isso. Eu acho que a gente deveria estar tendo essa oportunidade para fazer isso, mas, gente, a gente agora se empolgou aqui conversando, chegou umas questões aqui para a gente digerir, aí eu vou trazer as perguntas, tentar não comentá-las, só trazer para vocês duas comentarem, depois a gente faz a rodada de considerações finais, porque a gente já está com 1h13 aqui de bate-papo, que é sinal de que o bate-papo está fluindo, ó. A Luciene fala, que tinha comentado antes, né? Falando do... não, ela já tinha comentado antes das máscaras, mas agora ela está falando que em Caxias temos ciclos do 1º ao 3º ano ainda. Ainda existem os ciclos lá que ela falou. A Riva Maria Nepomuceno deu boa noite aqui para gente. A Luciene falou que trabalhar no Rio, neste momento, tem sido muito cruel, de fato. A Helenice lembrou que tem muitas pessoas achando que a pandemia não existe mais, e aí que a Virgínia lembrou da fala do Luciano Filippo no início do nosso vídeo, que não é porque você está de saco cheio que a pandemia acabou, com a sensibilidade de um artista, né? Ele fala, a fala é brilhante. A nossa companheira Zezé Lourenço, que é do Conselho Municipal de Educação, falou que esse debate é urgente e necessário. A Bianca falou debate muito pertinente, Bianca, que é do Núcleo de Educação Infantil, Luciana Macedo também deu boa noite, e aí vem as 3 perguntas aqui que eu tinha identificado. A nossa companheira Joyce, que é do Núcleo de Estudos de Educação Infantil, falou: quais as avaliações positivas que já foram experimentadas no Rio que poderiam ser reaproveitadas no biênio 2021? Eu acho que a gente pode até ampliar, se tiver experiências positivas, mesmo que não sejam no Rio, que a gente poderia pensar para dar conta dessa experiências, né? Porque avaliações eu já fiquei pensando em instrumento mesmo, entendeu? Não, experiências. As experiências para dar conta do biênio 2021. Experimentar. Sim, porque ela botou quais as avaliações positivas, é verdade, ela escreveu avaliações. Eu é que pensei não só avaliações, mas você pode falar de avaliações, então eu estou pensando no todo, não só. Ela escreveu avaliações mesmo. Quais as avaliações positivas que já foram experimentadas no Rio e que poderiam ser reaproveitadas no biênio? A nossa amiga Marta, do Articulação Infâncias, botou exatamente
enquanto nós vamos para a guerra, o poder público faz o quê? O governo português encontrou novo design das carteiras escolares para ajudar os professores a manter os alunos com 1,5 metro de distanciamento e as outras adaptações. Nossos governantes nem máscaras nos enviam. E a Helenita, que é da direção do CEP, também colocou: como vocês observam as possibilidades da adequação do calendário escolar alterados mediante este cenário de pandemia, com a utilização dos ciclos, tendo as diversas redes como referência? Antes de passar para vocês, eu vou pegar um gancho nessa fala da Helenita e falar assim: eu tenho 2 preocupações. Acho que eu trouxe um pouco isso quando eu lembrei como os ciclos vieram para o Rio da outra vez e a gente usar agora. E eu fico pensando, as palavras têm franjas, né? A gente sabe o quanto que os ciclos poderiam e deveriam ser bons e quanto tem ranço no Rio com os ciclos. E é a mesma coisa que a educação híbrida, é um conceito que está vindo aí por causa da escola, do presencial e remoto, e a gente fica com a aversão de ouvir isso. E aí eu fui uma que quase embarquei na história de não, vamos lá pegar emprestado na educação do campo a história agora já foi para mim que fugiu a palavra, gente. Da pedagogia da alternância? Da pedagogia da alternância, obrigada. Vamos pegar emprestado a história da pedagogia da alternância, vamos tentar construir uma pedagogia da alternância. E fui conversar com a galera da educação no campo. A gente fez uma plenária de educação no campo do sindicato. E a galera falou: calma, não é assim. Pedagogia da alternância não pode virar uma grife para usar aqui e ali. Tem uma lógica, tem que pensar. Eu trabalho em comunidade, o tempo em comunidade ele é pensado, ele é debatido também coletivamente, ele não é qualquer coisa. Senão a gente vai também prejudicando as franjas positivas de quem tem as franjas positivas, né? Então, assim, quais os cuidados que a gente tem que ter nesses debates agora, nesse desafio desse momento agora também? Eu posso começar. Então, uma questão que eu acho que é importante a gente elencar nisso tudo é que, assim, com relação às questões positivas, né, dessas experiências positivas, e avaliando um pouco do que a gente tem passado, eu acho que, assim, uma grande experiência positiva é a gente constituir nesse momento, para a gente produzir uma política pública que seja dedicada ao enfrentamento da crise sanitária, de certa forma, para garantir qualidade de educação para os estudantes. Eu acho que isso só pode ser feito a partir de um grande fórum que abranja esses segmentos que estão no chão da escola, né? E que aí a gente possa pensar as especificidades de cada lugar, né? Como você bem falou, vem também do trabalho com a educação do campo, e assim, a pedagogia da alternância não é um modelo, ele surge por uma necessidade do campo, da questão do distanciamento geográfico, muitas vezes, e tal. Então, assim, ele surge por uma outra necessidade, e aí é difícil, às vezes, a gente abraçar isso como se fosse uma grife, né? E também essa ideia de que a gente vai conseguir elaborar um modelo único que possa ser aplicado em todos os sistemas. Isso, de fato, a gente não vai conseguir, né? Os nossos estudantes nas escolas, eles não aprendem da mesma forma, né? As escolas são diferentes entre elas, as coordenadorias regionais são diferentes entre elas, e, enfim, não dá para a gente pensar numa política pública que consiga trabalhar as temporalidades desses sujeitos da mesma maneira. Então, isso não pode ser verticalizado, mas também a gente tem que ter um cuidado com isso. Eu tenho escutado muito discurso, não, a gente está deixando na mão da escola para a escola decidir, né? A escola decide, mentira, né? Isso é apenas um discurso. A gente tem um discurso, um falso discurso da autonomia das escolas, mas meus colegas que estão aí no chat podem confirmar isso para mim. Estão sendo, muitas vezes, assediados, né, por superiores, né, por gestores, dizendo, né, olha, você tem que voltar sim, né? Não importa se você é lactante, sua filha e seu filho, sua filha tem mais de 1 ano, você tem que voltar para a escola, né? Então, assim, a gente sabe que essas coisas estão acontecendo no âmbito das relações cotidianas, e aí tem esse falso discurso de que autonomia, as escolas estão tendo autonomia para decidir. Mentira, não estão tendo. Então, assim, de fato, é preciso que se produza uma autonomia real para as escolas, para que elas possam deliberar sobre essas temporalidades. E aí, eu tenho um exemplo para dar, né, já passando para a Virgínia,
que lá eu tenho a experiência de muito tempo no município de Duque de Caxias, né? E no município de Duque de Caxias, a gente tem uma colega aqui que é do município de Duque de Caxias, a gente tem uma escola que tem uma prática muito interessante, que é a Escola Municipal Barro Branco. A Escola Municipal Barro Branco é uma escola que bate no peito, sabe? E peita toda decisão que é imposta de cima para baixo. Eu lembro dos últimos anos em que eu estive na educação básica, que eu passava o tempo todo na escola correndo atrás do que a Secretaria de Educação mandava fazer por e-mail. Né? Era tanto formulário, tanto relatório, tanta coisa, uma burocratização, hiperburocratização do trabalho da escola todos os dias. Era tanta avaliação que vinha de cima para baixo, tanta coisa que a gente tinha que fazer. E eu ficava olhando a Barro Branco fazer uma contrapolítica nesse momento necessária de dizer assim, a gente não vai fazer essa avaliação, a gente não vai seguir este currículo. O currículo dessa escola vai ser decidido coletivamente com as famílias, com a comunidade. Tinha assembleia no final de semana, era um trabalho de fato coletivo e que produziu resultados muito positivos. Talvez, né, uma boa sugestão para a gente repensar essas temporalidades seria escutar as especificidades das escolas, né? Como é que cada uma pensa em dinamizar esse tempo e criar estratégias. Não vou nem falar de estratégia, para mim estratégia é um mecanismo de guerra, né? Criar táticas, né, reais de atendimento, de qualidade, né, para os nossos estudantes, no tempo em que isso for possível, porque não precisa ser agora, né? Eu acho que é um pouco disso. Bem, pegando o gancho, né? Eu fiquei pensando nessas avaliações positivas, assim, é um ano muito difícil, né? 2020. Mas eu fiquei pensando, por exemplo, né? Eu já estive conversando com professores e coordenadores na rede de Caxias, no próprio Rio de Janeiro, inclusive no Conselho Municipal me chamaram para falar sobre a questão da avaliação, né? Itaboraí, semana que vem eu tenho uma fala. Então eu vejo, assim, eu não tenho tido muito contato com as redes nesse momento, mas mesmo no pouco contato que eu tenho, eu vejo como uma experiência positiva, as pessoas estão entendendo a necessidade de sair da sua zona de conforto e de tentar fazer alguma coisa, né? Claro que acho que ainda tem uma ideia, estou falando como alguém que foi da Secretaria Municipal de Educação por um tempo, né? Acho que ainda tem uma ideia muito nós e eles, né? De uma ideia de cima para baixo, que precisa ser mais do que nunca repensada, né? Eu costumo pensar muito nessa ideia de que cada um está no seu lugar, e foi justamente por isso que eu me mobilizei e fui para esses lugares. Eu fui da equipe de alfabetização e educação infantil da terceira CRE, e depois da equipe de educação infantil da SME, porque é interessante você viver experiências diferentes, que elas te colocam desafios diferentes, e elas ampliam as suas visões também, né? A Patrícia conhece um conceito chamado cegueira epistemológica, até porque, né, da orientadora dela, né, e é muito interessante, né, porque você aprende com o outro e aprende justamente nesse trânsito, né, vivendo outras experiências, né, e o outro vai te dar um pouco dessa dimensão daquilo que você não consegue enxergar sozinho, né, e eu acho isso muito interessante. Então eu vejo como uma experiência interessante que as pessoas estão meio que se mobilizando, né? E é necessário mesmo, a gente tem um senhor desafio pela frente, não tenha dúvida. Estou muito preocupada com a questão da alfabetização, a questão da educação infantil. Eu tenho feito debates nesse sentido, dizendo que eu estou muito preocupada, por exemplo, da ideia de uma pré-escolarização na pré-escola e de uma ideia assistencialista da creche, né, que é só para cuidar e não educar e cuidar. Eu estou assustadíssima com isso, tá? A alfabetização nem se fala. Tá? Então, a gente já tinha problemas e esses problemas vão piorar, eu penso, nesse contexto. Mas, voltando para a questão do coletivo e dos ciclos, a ideia muito interessante que os ciclos trazem é que o trabalho ele precisa ser coletivo. Então, por exemplo, se você não tem um ano letivo, mas tem 3 anos, né, porque você tem três etapas em um ciclo, né, por exemplo, vou pegar o Rio de Janeiro, né, como exemplo. Você precisa trabalhar junto. Então, por exemplo, se eu sou professora do primeiro ano e a Patrícia é professora do segundo, a gente vai precisar conversar, porque o trabalho não pode ser interrompido, porque não é a lógica da seriação, é uma lógica continuada. Então, isso nos obriga a ter um trabalho mais coletivo. E, infelizmente, a gente tem pouco trabalho coletivo acontecendo na escola, a gente precisa investir mais nisso. Quando você chega, por exemplo, no segundo ciclo, que você tem professores de anos iniciais e de anos finais, né, aí fica bem mais interessante, né?
porque cada um tem que sair das suas caixinhas e tentar construir algo junto, a partir da sua experiência, dos seus saberes, mas construir algo junto. Então, por isso que eu estava dizendo que não basta você assinar um decreto ou dizer que a partir de hoje é isso, se você não fizer todo um trabalho sério de formação para os professores, para que eles estudem, para que eles passem a entender a proposta, né? Inclusive, os ciclos já falam na questão da avaliação, numa avaliação mais formativa, na questão da observação. Então, por exemplo, turmas lotadas, né? Fica muito complicado você ter um trabalho de qualidade, né? Se você tem turmas extremamente lotadas e você precisa ter uma atenção mais próxima do seu estudante. Então, inclusive, ele vai nos trazendo, por exemplo, justificativas para demandas nossas que são históricas, que são condições realmente... nós trabalhamos em quaisquer condições, infelizmente, né? Por isso que estamos adoecendo. Mas o nosso trabalho seria muito melhor e com muito mais qualidade se nós tivéssemos condições melhores, né? Se nós tivéssemos um plano de carreira, né? Eu saí, por exemplo, do Rio de Janeiro, né, fui fazer outros concursos por conta disso. Eu já estava no doutorado, não ia ter acréscimo de salário, né, pelo concurso que eu tinha entrado, porque eu entrei em 94. Eu falei, poxa, eu fiz todo o investimento na minha formação. Eu, por exemplo, se eu trabalhasse numa rede que eu tivesse um plano de carreira mais favorável, eu não sei se eu teria feito um concurso para a UERJ, por exemplo. Eu poderia ter continuado na educação básica. Mas muitos de nós acabam fazendo esse trânsito por não ter essas condições de trabalho. Entende? E aí dizem para a gente que a gente não investe, mas aí, por exemplo, você vai tentar estudar, é uma loucura. Como é que eu, por exemplo, abri mão de uma matrícula? Eu tinha 2, eu me exonerei, fiquei com uma. Tive condições na época de fazer isso para fazer o mestrado. Quantos e quantas de nós têm condições de fazer isso? Mas adoram dizer que a gente não estuda. E estudo é condição do trabalho do professor, né? É uma profissão que a gente tem que se atualizar o tempo todo, né? O conhecimento está em movimento, está se atualizando, está acontecendo um monte de coisa o tempo todo. Então, para encerrar um pouco, né, nesse sentido, porque acho que também o nosso tempo está estourando, né? Eu vejo a potência do trabalho coletivo, principalmente porque a gente está muito assoberbado, o aluno é nosso, para o bem e para o mal, então se eu dou conta, beleza, se eu não dou, toda a carga vai vir em cima de mim. Quando o aluno não é meu, ele está comigo naquele período, ele é da escola, ele é uma responsabilidade de todos e todas nós. Então, todos, né, todos, a família também precisa se responsabilizar pelo que é seu, né, os profissionais que atuam na escola, a equipe gestora, o professor daquele ano, o professor do ano seguinte, não numa perspectiva de falar mal, mas de eu fui até aqui, aí você pega a partir daqui, de passar o bastão mesmo, sabe? É uma proposta que tem possibilidade de acontecer. A gente viu, como a Patrícia bem colocou, em outros lugares no mundo e aqui também. Experiências muito exitosas aqui no Brasil. Mas, se você for olhar, inclusive, como isso foi feito, o tempo de implementação, tudo que foi acontecendo, aí você vai entendendo, por exemplo, os governos que estavam por trás das iniciativas, aí você vai entendendo por que as coisas, por que algumas coisas acontecem e outras não, né? Então, é mais ou menos isso. Obrigada. Muito obrigada, Patrícia e Virgínia, ao debate maravilhoso que a gente fez. Não sei se vocês querem fazer alguma consideração final ainda, senão tem até um comentário aqui, mas acho que a maioria dos comentários são só de parabenizando o debate. A Rita é uma professora de educação física incrível, trabalhou comigo, a gente tinha uma possibilidades tão grandes na construção coletiva lá no CIEP Pablo Neruda e fizemos a greve juntas de 2013. Rita colocou aqui assim, não seria oportunidade de se rever a estrutura funcional da escola como um todo? A gente falou um pouco disso aqui. E a Helenita disse para você, Patrícia, que elas reconhecem o trabalho da Barro Branco também. A Ivone Barros deu boa noite a todas. E isso, gente, dizer que foi muito incrível esse debate com vocês, foi muito bom. Eu acho que a gente tem que continuar acumulando e pensando sobre isso, pensando estratégias, pensando sobre os ciclos, resgatar o ciclo desse limbo que ele ficou aqui no Rio. E para a gente fazer essa troca, essa passagem de bastão, né, resgatar os espaços coletivos das escolas no Rio, centros de estudos serem de fato espaços de centros de estudos, os conselhos de classe serem de fato espaços de conselho de classe, porque muito foi se perdendo, né?
Inclusive, a os gente dias, tem eu, nesse quando era momento... professora da rede, eu tinha muito mais reuniões pedagógicas que vocês têm hoje. Eu sei disso. Porque eu entrei numa época que a gente tinha muitas reuniões, era muito proveitoso. E isso foi se perdendo ao longo da caminhada, ao longo desses 19 anos, entendeu? Não, e um dos argumentos é porque a gente pegava o dia de centro de estudos para sair mais cedo, para ir a banco e não fazia centro de estudos, né? É isso, por isso que tinha que acabar com o dia de centro de estudos. É esse tipo de absurdo, assim, enfim. Vocês querem dar alguma última palavra a cada uma, alguma despedida? Senão, a Patrícia abriu o microfone, é porque quer falar. Então vai. Agradecer imensamente pelo carinho, pela oportunidade, poder conversar com os colegas professores, professoras, né, me mostrar disponível sempre que vocês precisarem e quiserem, né, fazer esse debate. E, assim, eu sempre trabalhei com uma perspectiva horizontalizada e espero que a gente consiga caminhar junto e pensar, né, nesse projeto de educação, né, que, de fato, respeite as temporalidades dos estudantes, respeite, acima de qualquer coisa, a vida desses estudantes, desses professores, dessas pessoas que atuam nas escolas e seus familiares. Eu também queria agradecer, foi um prazer estar aqui com Duda e com Patrícia, e dizer assim, que a gente precisa ter esperança em dias melhores. Eu digo isso porque eu estou bastante desanimada, bastante cansada, né? Mas vai passar e a gente precisa ter tranquilidade, precisa estar junto um com o outro. Acho que esses espaços, além de formativos, eles são importantes também, né? Aquela história de que ninguém larga a mão de ninguém, é mais ou menos isso, né? A gente precisa estar mais junto mesmo, ter mais espaços de reflexão coletiva e tal. Lembrar que domingo é um dia importante, que é importante as escolhas que nós faremos, né? Porque se nós estamos com um problema no país, no Rio de Janeiro, então, né, a gente está que está, então a gente precisa ter muito cuidado com essas escolhas, né? E também eu estou disponível sempre que for possível, estou aí para a gente conversar. Para mim é questão de militância, né? Eu venho da educação básica, como eu disse, isso constitui a minha identidade, e para mim conversar com o professor, com o meu colega, com os meus pares, é uma delícia. Para mim, a militância, eu estou sempre disponível. Meninas, eu quero agradecer muito, Patrícia e Virgínia, a todo mundo que assistiu e debateu com a gente. Quero dizer para vocês duas, primeiro, que tanto a TV CEP, na rede que a gente se encontra, está sempre aberta para vocês proporem temas, estarem conosco. O Núcleo de Estudos de Educação Infantil, a gente tem só mais 2 reuniões esse ano, mas vai estar sempre aberto também ano que vem, nas próximas reuniões. Se vocês quiserem propor temas, Virgínia já esteve lá com a gente, conversando também, é um outro espaço, vocês sintam-se em casa. E nós, na SAI, que é a Secretaria de Assuntos Educacionais do CEP, fazíamos, né? E aí, nesse período da pandemia, transformamos um pouco isso na TV CEP. A gente fazia cursos pela Secretaria de Assuntos Educacionais. E esse ano a gente já recebeu algumas propostas de cursos online, porque o que é possível. Então, além da TV, a gente fez um curso que era às quartas-feiras, que é o dia que não tem TV. Se por acaso, em algum momento também vocês quiserem conversar por aí, a SAI está aberta. Vocês são muito bem-vindas. E esses debates que vocês trazem são super importantes, ainda mais porque vocês têm a vivência do chão da escola e não só da academia, que também é importante, é claro, mas vocês percebem e valorizam a voz de quem está no chão da escola, e isso para a gente é fundamental, porque os professores e os profissionais da educação, né, que a escola é feita de todos nós, professores e profissionais, precisam se constituir enquanto sujeitos do processo e ter autonomia na sua trajetória. E é um pouco isso que a gente tenta construir enquanto CEP. Para fechar, dizer que a próxima TV CEP é na rede que a gente se encontra, vai tratar do tema As Experiências de Educação na Pandemia. É o fruto de um livro, esse tema. Dirley, você consegue botar o card aí para a gente ver rapidinho? Que aí eu leio dali a cola, senão eu vou catar aqui no meu celular o card para poder fazer a cola. Bom, ele foi? Não, eu tô procurando, eu sei que eu tenho aqui em algum lugar. Bom, o próximo então o tema é Experiências de Educação na Pandemia. Esse debate é fruto de um livro que foi publicado com essas experiências, e vão ter 2 dos autores aqui, também um companheiro nosso de direção do CEP, fazendo debate. Então, acho que vai ser bem interessante. Conto com a presença de vocês, lembrando que terças-feiras a TV CEP é às 17 horas, e semana que vem, antes dessa TV CEP, na segunda-feira, a gente tem
uma nova Assembleia da Rede Municipal. Essa vai ser às 14 horas, porque né, vamos estar na rebarba do... Perdão, vamos estar na rebarba da eleição. Então, vamos fazer às 14 nós 10 horas da manhã. Mas contamos com todos e todas. As inscrições já estão abertas. Então, se inscreva e participe da Assembleia. E lembre-se, o CEP somos nós, nossa força, nossa voz. Boa noite. Obrigada, gente. Foi ótimo.